Saudações, nação rubro-negra. Em Curitiba, o Flamengo, no apagar das luzes, conseguiu o empate 2-2 com o Atlético Paranaense, ou seja, tudo antes como era antes. A decisão fica para o Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, também às 9h30 da noite no Maracanã. O Flamengo joga a vida e tenta buscar mais uma final de Copa do Brasil, a 8ª em sua história. Precisa apenas de uma vitória simples, se empatar, decisão nos pênaltis. Lembrando a você que o pós-jogo mais odiado da internet brasileira, especialmente na República de Curitiba, é um oferecimento da Shopee. Aqui embaixo na descrição você tem um cupom de desconto para sua primeira compra na Shopee. Eu te dou 10 de presente para você acompanhar aí, comprar milhares, milhões de produtos para sua casa na Shopee. Não deixe de clicar aí no link que está na descrição e usar o cupom, valeu? Vamos falar dessa digníssima pelada? Olha, não se deixe enganar pelo placar de 2-2, né, com vários gols, viradas e reviradas nos momentos da partida, porque foi um jogo ruim, foi um jogo fraco tecnicamente. Os dois técnicos entraram em campo com marcações muito altas, né, tentando forçar o erro do adversário no seu próprio campo de defesa, e pasmem, o Flamengo quase tomou nó tático de Alberto Valentim. É um técnico fraquíssimo, com um histórico de absolutamente nada, né? Não tem nem grife, ele tem, né? E aí entram questões talvez até étnicas, de tratamento da imprensa, porque ele não é absolutamente nada no futebol. Ídolo no Atlético Paranaense, grandes buestas, né? Idolatram qualquer um, principalmente naquela cidadezinha, né? Então não é nenhum chamariz, né? Não me enche os olhos, fulano é ídolo no Atlético Paranaense. Ganhou o quê? O que ele ganhou por lá? Se ganhou alguma coisa, deve ter sido brasileiro deles lá em 2001, quando muito, né? Um técnico jovem, ainda não tem histórico, não tem uma carreira promissora. Carreira promissora pode até ter, mas título ele não tem. Renato Gaúcho pelo menos tem Libertadores, e olha que eu não sou dos maiores fãs do Renato Gaúcho. Mas não é um duelo sobre técnicos, não é isso que eu quis dizer. O Valentim já tinha testado no final de semana um esquema com 3 zagueiros, né? É apenas o 5º jogo dele e está iniciando o trabalho dele no Atlético Paranaense, e ele veio com o esquema de 3 zagueiros, manteve ali 2 titulares, né? O Santos e o Nico Hernandes, que também jogou no final de semana. Não veio com um bom time não, muito pelo contrário. Ele tem algumas boas peças no elenco, mas não tem um bom time, muito menos alguém que faça frente ao Flamengo. Vamos ser sinceros aqui, não vou mentir nem para os flamenguistas e nem para os atleticanos, que eu sei que estão acompanhando e vão deixar aquele dislike maroto que o papai gosta. Bom, mas sem muitas delongas, volto a dizer, foi um jogo ruim tecnicamente. O Flamengo abriu o placar ali aos 15 minutos do primeiro tempo, e é um jogo que, nossa, vão criar aquelas narrativas de time do eixo, de VAR, não sei o que, VAR mesmo. Mas assim, o único lance de arbitragem mesmo que tem que ser discutido, tirando o aspecto disciplinar do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que foi horroroso, ele deixou a violência dos dois lados e descambar quase, teve jogador indo às vias de fato, por muito pouco, né? A gente não teve expulsões nessa partida por culpa única e exclusiva do árbitro. Ele se enrolou já no gol do Flamengo, né? Que, na minha opinião, deveria ter sido anulado por impedimento. Né, uma cobrança de falta, a bola ricocheteia, volta no Gabigol. Ele dá um chute na direção do gol, a bola desvia no William Arão e vai parar no pé do Thiago Maia. A questão é que no momento do chute do Gabigol, ele estava um pouquinho à frente, estava em posição irregular. Quando ela desvia no William Arão, ele já estava em posição legal, estava atrás do zagueiro, e foi esse o lance que o VAR considerou como o início da jogada, portanto, por isso validaram o gol do Flamengo. Se foi errado, se foi certo, quem entende mais de arbitragem do que eu foi lá e validou o gol. Na minha opinião, deveria ter sido invalidado. Esse é o único lance que deveria de fato ser discutido, se a arbitragem acertou ou errou, porque de resto não teve muita coisa não. O Flamengo atacou, teve chance de conseguir o segundo gol ainda no primeiro tempo. Próprio Thiago Maia, né, teve uma chance de ouro que ele desperdiçou aí já no segundo tempo. E no segundo tempo a tradicional morrida do Flamengo apareceu mais uma vez para deixar o torcedor ali querendo se entupir de calmante, porque o Flamengo, mais uma vez, preparação física mostra as caras, ou melhor, não mostra as caras.
O Renato Gaúcho já escalou errado, vamos ser sinceros aqui, né? Ele colocou William Arão e Thiago Maia que vinha bastante contestado, não fez uma boa partida apesar do gol, dois jogadores ali de marcação. Estamos sem Arrascaeta, então ele está improvisando o Andreas Pereira como armador de jogadas. Andreas Pereira é segundo volante, ele não rende bem na armação de jogadas. E ele preferiu escalar o Thiago Maia como segundo volante. O Flamengo fica completamente sem meio de campo. Enche o time de volantes, acaba ficando sem marcação, por mais contraditório que isso possa parecer. E aí, o Flamengo, mais uma vez, penando na bola aérea, uma péssima partida do Léo Pereira, o pereba do jogo. Dessa vez a lei do ex virou contra nós, né? O Léo Pereira, que se esperava que fizesse gol por ser lei do ex, mas ele entregou duas vezes a paçoca. No começo do segundo tempo, o Atlético Paranaense conseguiu o seu primeiro gol numa bola aérea em que o Felipe Luiz ficou olhando para o mundo e quem tinha que marcar o jogador lá do Atlético Paranaense. O Léo Pereira chegou atrasado, cabeçada, gol. Alguns minutos depois, roteiro parecido. Cruzamento na área, cabeçada do Renato Kaiser, Léo Pereira olhando para o mundo e quase não subiu, chegou atrasado, segundo gol, virada. E aí o Atlético Paranaense ativou o modo Diego Alves. Toda hora era uma cãibra, toda hora um jogador caía, não sei o que e tal. Chegou o lance que mudou a partida. Gabigol, numa disputa de bola com o Nico Hernandes, ele pisa em falso, né? Quando ele vai cair escapando do carrinho do colombiano, ele pisa, sem querer obviamente, na chuteira do Nico Hernandes e nisso ele pisa em falso no gramado. Já sai por ali mesmo, tenta voltar o jogo, mas não consegue, e aí entra o Pedro. E o Pedro entrou para mudar o jogo mesmo, por mais que ele não tenha tido um brilho, né, não tenha chegado a bola nele para que ele como centroavante colocasse no fundo da rede, porque o Flamengo estava sem meio de campo completamente. E aí o Renato Gaúcho ainda mexe mais um pouquinho, dá uma cagada no time, ele vai lá, desfaz tudo, tira o Michael, que era o melhor do Flamengo na partida, e com muita sorte no final do jogo, e aí não cabe questionar a idoneidade do árbitro, não cabe questionar a VAR, porque olha, não, é indiscutível. O lance que muda a partida, né? O Atlético 2-1, caminhando para a vitória em casa, já tinha quebrado a invencibilidade de gols, né? O Flamengo não tinha sofrido gols até aqui na Copa do Brasil, e o Atlético Paranaense foi lá e marcou 2, e derrubando o invicto, ficando à frente de um time tecnicamente mais potente, e aí, 50 e todos do segundo tempo, o zagueiro Lucas Fasson, que tinha acabado de entrar, faz isso aqui, ó, dá um tapa, né? Ele olhando para a bola na maior cabacice do mundo, acerta o braço no rosto do Rodrigo Caio dentro da área. Pênalti. Não tem o que marcar. Não tem o que marcar. Não interessa se foi ao primeiro minuto de jogo, se foi aos 35, se foi aos 78 do segundo tempo, não interessa. Primeiro, lance de pênalti é automaticamente revisado pelo árbitro de vídeo. Segundo, sendo o possível último lance da partida, o árbitro não pode encerrar a partida antes de um pênalti. Se fosse uma falta comum fora da área, podia encerrar. Tiro de meta, o lateral, qualquer outra bola parada, ele poderia encerrar o jogo. Pênalti não pode, e não pode encerrar o jogo enquanto o VAR está analisando um lance. Se fosse uma expulsão, também não caberia encerrar o jogo antes. A torcida do Atlético vai chorar a semana inteira e vai chorar de trouxa, de recibo de time pequeno. Assim como o time fez. O time chorou até depois do apito final, mas tinha que ser marcado, pênalti corretamente marcado. Pedro bateu mal e ainda assim marcou o gol de empate, salvando ali, ó. O Flamengo suou 1 litro certinho para trazer esse empate, não mereceu o resultado e vai ter que jogar muito mais no Rio de Janeiro, mesmo sendo em nossos domínios, para tirar essa vaga do Atlético Paranaense contra, provavelmente, o Atlético Mineiro, que já enfiou 4-0 no jogo de ida e dificilmente perde essa classificação para a final. Graças a Deus que a eventual final será apenas em dezembro. Se o Flamengo passar, pelo menos vai ter um tempinho aí para recuperar os seus jogadores. Agora vai encarar o Fluminense, se conhecemos bem Renato Gaúcho, com o time C, time D, sub-13, sub-11, vai colocar o time reserva do reserva contra o Fluminense. Não esperem um resultado positivo, porque Renato Gaúcho é técnico de competição de mata-mata. Então ele vai abrir mão no brasileiro, infelizmente,
E é isso, sábado nos vemos de novo nos embalos de sábado à noite, Fluminense e Flamengo, a provável porrada que vamos levar no Clássico. É isso, beijo nas crianças e até a próxima. Tchau, tchau.